seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje damos início a uma nova série de vídeos em formato podcast que promete trazer conteúdo de alto nível para quem acompanha o mercado financeiro brasileiro. A partir de agora, destrinchar relatórios de relações com investidores RI das principais empresas listadas na Bolsa de Valores, analisando os números, estratégias e perspectivas que moldam o cenário corporativo do país. Além disso, vamos comentar os principais assuntos de economia e investimentos, sempre com uma linguagem acessível, mas sem perder a profundidade que você merece. E para abrir essa série com chave de ouro, vamos começar com uma gigante, Petrobras. Vamos analisar os relatórios divulgados no mês de setembro, entender os destaques operacionais e financeiros e discutir o que esses dados podem sinalizar para investidores e para o futuro da companhia. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito conteúdo relevante por aí. Bora começar! Olá, boas-vindas a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos números e estratégias da Petrobras. Isso aí! Vamos analisar os resultados do segundo trimestre de 2025. E olha, temos um material bem completo para isso. Relatórios financeiros, de produção, vendas, o relatório fiscal detalhado. E até transcrição daquela conversa da diretoria com os investidores, né? Exatamente. Com tudo isso em mãos, a ideia é realmente entender a fundo o que aconteceu com a companhia. Vamos focar nos destaques operacionais, ver onde o dinheiro está sendo investido, quais desafios a empresa está enfrentando, tipo essa queda recente no preço do petróleo. Pois é, um ponto importante. E que rumos esses documentos todos apontam para a gente. Certo. E para começar, tem algo que chama atenção logo de cara. Mesmo com o preço do barril caindo, a Petrobras bateu o recorde de produção. Parece meio contraditório, né? É verdade. Como eles conseguiram isso, né? Ok, vamos desembrulhar essa história. Os números de produção são, assim, impressionantes. Realmente são. A produção média total de óleo, mais o LGN, que é o líquido de gás natural, e o gás natural mesmo chegou a 2,91 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Quase 3 milhões, então. Isso. Essa medida, barris de óleo equivalente por dia, o BOID, né? Para somar tudo numa unidade só. E esse número representa um aumento de 5% em relação ao primeiro trimestre. Um belo salto. E dentro disso temos recordes específicos. A produção total que a Petrobras opera, incluindo a parte dos parceiros, foi para 4,19 milhões de BOID. Quase 4,2 milhões, é muita coisa. E a produção própria, só do pré-sal, 2,39 milhões de BOID. Se a gente olhar só para o petróleo mesmo, a média foi de 2,3 milhões de barris por dia. Nossa. Isso é 230 mil barris a mais por dia do que no finalzinho do ano passado. É, assim, um volume enorme. Sem dúvida. Mas como explicar esse salto todo? De onde veio? Então, é fascinante ver esses números, e a explicação está muito na execução dos projetos. Basicamente, várias novas unidades de produção, elas entraram em operação ou aceleraram o ritmo nesse período. Ah, tá. A gente está falando daquelas plataformas flutuantes gigantes, os FPSOs, sabe? Aqueles navios que produzem, armazenam e transferem o petróleo. Sei. As famosas FPSOs. Isso. Tivemos o FPSO Almirante Tamandaré, lá no Campo Gigante de Búzios, e o Maria Quitéria, em Jubarte. Eles aceleraram a extração. Certo. Outros dois, o Anita Garibaldi e o Ana Neri, que operam lá em Marlin e Voador, também aumentaram a contribuição deles, deram um gás. Entendi. E tem mais. O FPSO Marechal Duque de Caxias, lá no Campo de Mero, que é um dos mais promissores, né? Ele atingiu o pico de produção projetado de 180 mil barris por dia. Que ótimo. E o mais recente, o FPSO Alexandre de Gusmão, também lá em Mero, começou a produzir em maio. E o interessante é que ele iniciou a operação com mais de 2 meses de antecedência do cronograma. Nossa, que eficiência. Pois é, adicionando mais uma capacidade de 180 mil barris diários. Foi um ganho importante.
Quer dizer, foi uma combinação de vários projetos novos entregando resultado quase ao mesmo tempo, então. Exatamente, foi um conjunto de fatores. E tem um dado da conversa com investidores que ilustra bem a eficiência, sabe? O Almirante Tamandaré, por exemplo, ele alcançou a marca de 200 mil barris por dia com apenas 4 poços produtores conectados lá no pré-sal. Só 4 poços para tudo isso? Só 4. E a expectativa é chegar a 225 mil barris diários com a conexão de um 5º poço em breve. Isso mostra a produtividade altíssima desses reservatórios e, claro, da tecnologia que eles estão usando. Puxa, e essa questão da conexão de poços parece ter sido chave mesmo, né, pelo que você está falando. Sem dúvida. Foi outro ponto que eles destacaram bastante, a velocidade com que os poços estão sendo interligados nas plataformas. Na primeira metade agora de 2025, foram quase 50 poços conectados. 50? Pra gente ter uma ideia, isso é mais do que o número total de poços que eles conectaram durante o ano de 2024 inteirinho. Nossa, aceleraram muito então. Muito. É um ritmo bem forte. E ainda tem mais capacidade vindo por aí, viu? A plataforma P78, com capacidade para mais 180 mil barris por dia, já está a caminho do Brasil e deve começar a operar logo logo. Impressionante esse fôlego na produção. E essa força toda, ela se refletiu também no refino e no gás? Ou o foco foi totalmente na extração de óleo? Não. A área de refino, transporte e comercialização, o RTC, também teve seus destaques importantes. Um deles foi um recorde no processamento de petróleo vindo do pré-sal. Ah, é? Sim. No primeiro semestre, 72% de toda a carga que foi processada nas refinarias da Petrobras veio do pré-sal. E isso é importante porque o óleo do pré-sal geralmente é mais leve, de maior qualidade, né? Ele gera derivados de maior valor agregado. Faz sentido. E olhando para as refinarias individualmente, a Replan, que é a de Paulinha, em São Paulo, ela aumentou a capacidade de produzir diesel S10. Aquele diesel mais limpo, né? Exato, com baixo teor de enxofre, mais moderno, menos poluente. Isso foi graças a uma nova unidade de hidrotratamento, a HDT, que começou a operar em maio. Bacana. E já a Repar, a refinaria do Paraná, bateu o recorde histórico dela de produção de gasolina na primeira metade do ano. Olha só. Então, mesmo com algumas paradas programadas para manutenção em outras unidades, a produção total de derivados, tipo gasolina e diesel, se manteve estável num nível bem alto, perto de 1.730.000 barris por dia. Entendi. Mantiveram um ritmo geral, então. Isso. E na parte de gás e energia, a gente ouve falar tanto sobre a importância do gás na transição energética. Como foi aí? Sim. E houve movimentos relevantes aí também. As vendas de gás natural aumentaram. Foi cerca de 3 milhões de metros cúbicos por dia a mais em comparação com o trimestre anterior. E o que puxou esse aumento? Foram duas coisas, basicamente. Primeiro, maior demanda da indústria e outros consumidores, o setor não termoelétrico, que a gente chama. E segundo, as próprias usinas termoelétricas, que precisaram gerar mais energia. Ah, por causa da hidrologia, talvez. Exatamente. E também ajudou o retorno da RNST, a refinaria de Pernambuco, que estava parada para manutenção e voltou a operar, aumentando a oferta de gás processado. Certo. Além disso, a oferta do gás produzido aqui no Brasil mesmo cresceu. Isso foi principalmente pelo avanço do projeto Rota 3, que é um gasoduto super importante para escoar o gás do pré-sal. E também pela entrada em operação da unidade de processamento de gás natural, a UPGN, lá em Itaboraí, no Rio. Aquilo que era o antigo Comperge, agora é o Complexo Boa Ventura. Ah, sim. E um ponto importante que você mencionou. Com os reservatórios das hidrelétricas mais baixos no período, as termoelétricas da Petrobras foram mais chamadas pelo ONS, o Operador Nacional do Sistema. A geração de energia elétrica por elas aumentou mais de 27%. Nossa, bastante coisa. Ok, então pelo visto, operacionalmente a máquina estava rodando a todo vapor, né? Em todas as frentes. Exato. Mas como isso se traduziu financeiramente, principalmente com aquele cenário que você mencionou no início, do preço do petróleo mais baixo? Como ficou o balanço? Pois é, aí entra a parte talvez mais desafiadora da análise, né? O preço do petróleo tipo Brent, que é a nossa principal referência internacional,
ele teve uma queda de cerca de 10% no segundo trimestre. Ficou numa média de $68 por barril. $68. É uma queda considerável. Sim, e obviamente isso pressiona direto as receitas de qualquer petroleira, não tem jeito. Claro. No entanto, isso foi algo bem enfatizado pela diretoria na conversa com investidores, aquele aumento de 5% no volume de produção que a gente comentou. Aquele recorde. Isso, o recorde de produção. Ele ajudou a compensar parcialmente essa queda no preço. É aquela história clássica, né? Vender mais para tentar manter a receita mesmo com um preço unitário menor. Entendi. É uma forma de mitigar o impacto. Exato. O resultado final disso foi um lucro líquido consolidado de 26,8 bilhões no trimestre. 26,8 bilhões. Ainda é um lucro bem expressivo. Com certeza. E os custos para extrair esse petróleo? Continuam competitivos? Essa sempre foi uma força da Petrobras, né? Sim, continua sendo. Esse é um ponto consistentemente forte. O custo de extração no pré-sal, o famoso lifting cost, continua extremamente baixo. Ficou em $3,83 por barril de óleo equivalente no trimestre. $3,83 por barril? Exatamente. Esse custo baixíssimo é uma vantagem competitiva assim enorme. Significa que, mesmo com o Brent caindo para $68, como a gente viu, a Petrobras ainda tem uma margem de lucro muito robusta nesses campos do pré-sal. Nossa, faz toda a diferença. Total. Isso é crucial para sustentar os resultados financeiros e permitir que a empresa continue investindo, né? Mesmo nesses cenários de preços mais voláteis. E falando em investimentos, a empresa pisou no freio por causa dessa queda no preço do petróleo ou manteve o plano original? Olha, pelo que os números mostram, manteve o ritmo. Foram investidos 4,4 bilhões de dólares no segundo trimestre. O S4,4 bi. Isso. Somando com o primeiro trimestre, o total no semestre chega a 8,5 bilhões de dólares. E a empresa reafirmou que está em linha com a meta de investir 18,5 bilhões no ano todo de 2025. Tá no caminho, então. Exato. E onde foi parar a maior parte desse dinheiro? Imagino que na área de exploração e produção, o ENP, certo? Exatamente. O ENP recebeu a maior fatia, como sempre. Foram 3,7 bilhões só no segundo trimestre. Quase todo o investimento do TRI? Praticamente. E dentro do ENP, o grande foco foi no desenvolvimento da produção. Ou seja, nos campos que já estão em atividade, principalmente lá no pré-sal. Isso consumiu 2,8 bilhões de dólares. Ah, para instalar e conectar aqueles FPSOs e poços que você mencionou antes. Isso mesmo. Basicamente para isso. Mas a empresa também olhou um pouco para o futuro da exploração. Em abril, ela adquiriu 13 novos blocos exploratórios num leilão. Ah, teve leilão, teve. Foram 10 blocos na bacia da Foz do Amazonas, na chamada margem equatorial, né? Uma área bem debatida. Sim, bastante. E outros 3 blocos na bacia de Pelotas, lá no sul do país. Entendi. Então, investimento forte, focado na produção atual, mas também de olho no futuro. E a dívida? Com tanto investimento e o preço do petróleo caindo, como ficou a situação do endividamento da empresa? A dívida bruta realmente teve um aumento no trimestre. Chegou a 68,1 bilhões de dólares no final de junho. 68 bilhões? O que é 5,5% maior do que estava no final de março. Subiu um pouquinho? E por que subiu? A explicação principal vem de 2 frentes. Primeiro, eles fizeram novas captações de recursos no mercado financeiro que somaram 2,6 bilhões de dólares. Buscaram dinheiro novo. Ok. E segundo, tem um fator contábil importante. O reconhecimento do arrendamento, do leasing daquele FPSO Alexandre de Gusmão, que começou a operar. Pelas regras contábeis, quando um ativo grande desses entra em operação via leasing, o valor do contrato entra como uma forma de dívida no balanço. Ah, entendi. Não é uma dívida de banco, digamos, mas entra na conta? Exatamente. É um compromisso de longo prazo. Mas esse aumento preocupa? Ou está dentro do que a empresa esperava? Olha, a gestão da empresa argumenta que a dívida está controlada.
Eles explicaram bem isso na conversa com investidores. Disseram que mais de 60% dessa dívida bruta total não é dívida financeira tradicional, tipo empréstimo bancário ou títulos. Mais da metade, então? Sim, mais de 60% são justamente esses contratos de arrendamento de longo prazo das plataformas, das sondas de perfuração, dos barcos de apoio. Ou seja, são dívidas que estão diretamente ligadas aos ativos que geram a produção e a receita da empresa. Entendi a lógica. A dívida está ali para gerar mais dinheiro. Essa é a ideia. A meta da companhia continua sendo manter a dívida bruta em torno de 65 bilhões de dólares. Então, o nível atual está um pouquinho acima dessa meta, mas eles consideram gerenciável. Claro que o mercado sempre fica de olho nesses números, né? Sempre. E para quem investe na empresa, para os acionistas, teve notícia boa. Saiu dividendo. Teve sim. O Conselho de Administração aprovou a distribuição de 8,7 bilhões em proventos. Isso referente a esse segundo trimestre que a gente está analisando. 8,7 bilhões de reais. Isso. Dá aproximadamente R$ 0,67 por ação, tanto ordinária quanto preferencial. O cálculo segue a fórmula da política de remuneração da empresa, que prevê distribuir 45% do chamado fluxo de caixa livre. Que é o caixa que sobra depois dos investimentos, né? Exatamente, o dinheiro que fica livre mesmo. E o pagamento vai ser feito em 2 parcelas iguais, uma em novembro e outra em dezembro, agora de 2025. Boa notícia para os acionistas, então. Com certeza. E vale lembrar que isso se soma àqueles dividendos bem robustos referentes ao lucro de 2024, que já foram pagos no início deste ano. Certo. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda olhando os relatórios, algo que sempre impressiona é o volume de impostos que a Petrobras paga, né? O relatório fiscal detalha isso bem, né? Detalha, e os números são, assim, gigantescos. Para ter uma ideia, no primeiro semestre de 2025, a Petrobras pagou 131,7 bilhões de reais aos cofres públicos. 131 bilhões. Em 6 meses. Em 6 meses. Isso entre tributos e as chamadas participações governamentais. É quase o orçamento de um ministério grande do governo. Impressionante. E o que são exatamente essas participações governamentais? Basicamente, são as compensações que a empresa paga para o Estado, para a União, para os estados e para os municípios, pelo direito de explorar o petróleo e o gás, que são recursos naturais que pertencem à União, né? Certo. Tipo um aluguel pelo recurso. É uma boa analogia. Incluem os royalties, que são um percentual sobre a receita da produção, e também a participação especial, que é um valor adicional que é cobrado só nos campos mais lucrativos, como os do pré-sal. Ah, nos mais rentáveis paga mais. Exato. Só dessas participações foram 31,8 bilhões de reais no semestre. 31 bi só disso. Fora isso, a empresa pagou 86,5 bilhões em tributos próprios dela, tipo imposto de renda, PIS, COFINS, ICMS sobre as vendas dela, etc. Ok. E ainda reteve e repassou para o governo outros 13,4 bilhões em tributos de terceiros, como imposto de renda na fonte de funcionários, de fornecedores. Nossa, um impacto enorme na arrecadação pública. Não tinha noção que era tanto assim. É gigantesco. Para colocar em perspectiva, esses 131,7 bilhões representaram cerca de 5,4% de toda a arrecadação do governo federal no período. Mais de 5% de tudo que o Brasil arrecadou? E mais impressionante ainda, foram 12% de toda a arrecadação dos governos estaduais somados no primeiro semestre. 12% dos estados? Exato. O relatório fiscal chega a dizer que a Petrobras responde por mais de 10% da arrecadação de ICMS, que é o principal imposto estadual, em nada menos que 20 estados brasileiros. 20 estados dependem tanto assim do ICMS da Petrobras? Dependem muito. Isso mostra o peso colossal da empresa, não só na economia nacional como um todo, mas também nas finanças dos estados. É um ator muito relevante. Impressionante mesmo. E, olhando para frente agora, o que mais esses documentos, especialmente aquela conversa com investidores, revelam sobre a estratégia e os riscos que a Petrobras está gerenciando? Para onde eles estão olhando? Olha, fica bem claro, analisando as entrelinhas e as declarações da diretoria, que há um foco renovado em eficiência e controle de custos.
É uma resposta direta a esse cenário de preços do petróleo mais baixos e principalmente mais voláteis, né? Faz sentido. Apertar os cintos. Exato. A ordem parece ser produzir mais, sim, aproveitar essa capacidade que está entrando, mas gastando menos por barril. Projetos futuros importantes como a revitalização de campos gigantes, como Tupi e Sapinhoque, já produziram muito, mas ainda têm reservas enormes. Eles estão sendo reanalisados para garantir que sejam rentáveis, mesmo com o petróleo não tão caro quanto já foi. Avaliando tudo, então. Exato. E aquela exploração na margem equatorial, lá na Foz do Amazonas, onde compraram os novos blocos, é claramente uma aposta de longo prazo para encontrar novas reservas gigantes. Mas também é uma aposta cercada de muitos debates ambientais e desafios técnicos enormes, né? Sim, a gente acompanha essa discussão. E a parceria que eles anunciaram com gigantes como Shell e Esso para explorar alguns desses blocos até mostra a complexidade e o custo envolvido nisso tudo. Ninguém vai sozinho para lá. É verdade. E teve um exemplo interessante que você mencionou antes sobre disciplina de capital, de projetos voltando para a fase de planejamento, né? Como foi isso? Sim, isso foi mencionado por eles como um exemplo prático dessa disciplina de capital reforçada. A diretoria citou que alguns projetos que já estavam em fases avançadas de engenharia, quase prontos para começar a contratar, foram mandados de volta para a prancheta. Voltaram para estaca zero, quase. Para a fase de otimização, eles chamam. A ideia é reavaliar o projeto inteiro, buscar alternativas mais baratas, tecnologias talvez mais eficientes e só então seguir adiante com a decisão final de investimento. É uma forma de garantir que aquele projeto seja resiliente, que ele pare de pé mesmo se o preço do petróleo cair mais ainda. Uma cautela maior, então. Exatamente. Uma gestão de risco mais apurada para o cenário atual. Petrobras já teve um papel maior nisso no passado, né? Teve. E houve uma sinalização, sim. A empresa parece ver oportunidades para atuar de forma mais integrada no mercado de GLP, sabe? Aproveitando o aumento da produção própria de gás natural, que também contém GLP. Para usar o gás que já está saindo mais. Isso, buscar sinergias. No entanto, eles deixaram bem claro que qualquer decisão concreta de investimento nessa área, sei lá, talvez voltando a ter um papel mais forte na distribuição ou na logística do GLP, dependeria do próximo plano estratégico da companhia. Que geralmente sai no final do ano, né? Exato. Então é algo para a gente ficar de olho, mas sem decisão tomada ainda. Certo. E os riscos, além da volatilidade do preço do petróleo, que é o mais óbvio, que outros desafios grandes aparecem nesses documentos? Olha, os relatórios financeiros são bem transparentes em listar uma série de riscos e contingências. É bastante coisa. Existem muitas disputas tributárias em andamento, processos trabalhistas bem complexos. Aquela questão da RMNR, por exemplo. Exatamente, a RMNR, que é a remuneração mínima por nível e regime. É uma briga judicial antiga e bilionária sobre a forma de cálculo de salários e adicionais de certos grupos de empregados. Isso se arrasta há anos. Complicado. Muito. E tem também questões ambientais, processos cíveis diversos e, claro, ainda existem desdobramentos da Operação Lava Jato em outras jurisdições fora do Brasil, como na Holanda e na Argentina. A empresa acompanha e se defende nesses casos. Imagino. A companhia informa que faz provisões financeiras para cobrir as perdas que eles consideram prováveis nesses processos. Mas o volume é sempre muito grande, né? São muitos processos. Sim. Além disso, eles detalham a gestão dos riscos financeiros mais tradicionais. O risco cambial, né? Já que a receita é em dólar, mas muitos custos são em reais. O risco de taxa de juros na dívida. O risco de crédito dos compradores de petróleo e derivados e o risco de liquidez, de ter caixa para pagar as contas em dia. Toda gestão de risco padrão de uma grande empresa. Exato, e claro, eles mencionam também a sustentabilidade. Os relatórios trazem dados sobre emissões de gases de efeito estufa, os GE, e de metano. Indicam que estão acompanhando isso e citam ações para mitigar, como a instalação daqueles sistemas para recuperar o gás que seria queimado nas plataformas, os FGRU. Ah, sim. E também o foco na produção do diesel S10, que a gente já falou que é menos poluente. Ufa, bastante coisa mesmo para analisar. Então,
se a gente fosse tentar resumir essa nossa exploração pelos resultados da Petrobras nesse segundo trimestre de 2025. Vamos lá. A gente viu uma empresa mostrando uma força operacional incrível, né? Com recordes de produção que foram puxados por muitos projetos novos entrando em linha e também por ganhos claros de eficiência, como naquela aceleração da conexão de poços. Exato, uma execução muito forte no operacional. Aí, no lado financeiro, apesar do baque da queda do preço do petróleo, a empresa mostrou resiliência, principalmente por causa desse volume maior de produção e por aquele custo de extração super baixo no pré-sal, né? Isso ajudou muito a segurar o resultado. Manteve os investimentos em dia com o plano, continuou pagando dividendos para os acionistas, o que é sempre importante para o mercado. Sim. E reforçou de novo aquele papel dela como uma gigante na arrecadação de impostos no Brasil. Um impacto fiscal enorme. Um peso pesado nesse sentido, sem dúvida. E, ao mesmo tempo, a gente percebeu também ajustes estratégicos importantes acontecendo, né? Com essa lupa maior sobre os custos e a decisão de reavaliar projetos futuros para garantir que eles façam sentido nesse cenário de preços mais incerto. Acertei no resumo? Perfeito. Acho que os documentos pintam exatamente esse quadro. Uma máquina operacional muito bem azeitada, entregando resultados expressivos agora, no presente, que são fruto de investimentos feitos lá atrás. Mas, simultaneamente, a conversa da diretoria revela uma preocupação clara e um esforço ativo para recalibrar a estratégia de longo prazo, justamente diante das incertezas no mercado de energia, principalmente a volatilidade do preço do petróleo. Entendi. Isso, eu acho, nos deixa com uma reflexão importante para a gente acompanhar nos próximos trimestres, né? Que é como a Petrobras vai conseguir equilibrar essa necessidade de maximizar a produção e gerar caixa agora, o que agrada ao mercado financeiro, permite pagar dividendos, reduz a dívida. Curto prazo, né? Exato, o foco no curto prazo. Como equilibrar isso com o desafio de garantir que os investimentos de longo prazo, aqueles projetos que vão sustentar a empresa daqui a 5, 10, 15 anos, sejam não só realizados, mas que também sejam rentáveis e, cada vez mais, sustentáveis. É um dilema e tanto. Encontrei esse equilíbrio delicado entre o curto e o longo prazo, bem no meio dessa transformação energética global que a gente está vivendo. Talvez esse seja o maior desafio estratégico da companhia daqui para frente. Fica aí a questão para a gente pensar. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente mergulha na transcrição daquela teleconferência de resultados da Petrobras, do segundo trimestre de 2025, o 2T25. É aquele material que vem direto da diretoria, sabe? Cheio de números, planos, explicando tudo para os investidores. Exato. E essas teleconferências são, assim, momentos-chave, né? Não é só olhar para trás, é a empresa dizendo como ela vê o futuro, como pretende navegar os próximos passos e respondendo perguntas do mercado. É uma janela bem importante para a gente entender a performance e a estratégia deles. E a nossa missão aqui é justamente destrinchar isso. Pegar o essencial. Vamos focar nos resultados da operação, principalmente naquele aumento da produção de petróleo, que deu o que falar, entender também a lógica dos investimentos, o tal do CAPEX e o que eles sinalizaram para o futuro. Bom, vamos lá e desembrulhar isso. Vamos sim. É um material denso, mas com muita informação relevante. Então, começando pelo que mais chamou a atenção, o aumento da produção de óleo. Foi bem expressivo. Os números mostram uma média de 2,3 milhões de barris de óleo por dia no segundo trimestre. Para comparar, no fim de 2024, era 2,09 milhões. É um salto considerável em pouco tempo, né? Sem dúvida. Um aumento bem significativo. E não parou por aí. Na própria conferência, eles meio que deram um spoiler, né? Disseram que em julho, já no terceiro tri, a média diária subiu mais ainda. 2,47 milhões de barris. Se a gente fizer conta, dá quase 380 mil barris por dia a mais. Em uns 7 meses. É muito volume. E o ponto fascinante aqui é como a diretoria fez questão de conectar isso, sabe? Ligar esse aumento diretamente aos investimentos feitos antes. O CAPEX.
principalmente o do fim de 2024. Lembra que teve uma discussão sobre o CAPEX? Se diminuía, se aumentava? Agora, essa produção é a resposta deles. Tipo, olha, o investimento está dando retorno. E rápido. Esse ramp-up, essa subida de 2,09 para 2,3 para 2,47, eles chamaram de inequívoco, uma prova da execução. E para não ficar só no número geral, eles deram exemplos concretos, né? Falaram da plataforma Marechal Duque de Caxias, atingiu a capacidade máxima, 180 mil barris por dia, está operando no limite. Exato. Mostra que a unidade está entregando tudo o que pode. E teve mais. A Alexandre de Gusmão, outra plataforma importante. Sim, essa também. Capacidade igual, 180 mil barris por dia. Começou a produzir mais de 2 meses antes do previsto. Isso é um sinal forte de aceleração nos projetos grandes, né? Não é pouca coisa adiantar assim. Com certeza. 2 meses num projeto dessa escala. Tem um impacto financeiro e operacional grande. Mostra foco em eficiência. E ainda teve a Almirante Tamandaré. É a maior plataforma hoje no Brasil, lá no Campo de Búzios. Começou a operar em fevereiro agora, de 2025. E olha só, com só 4 poços do pré-sal ligados, já estava batendo 200 mil barris por dia. E a expectativa deles é chegar logo a 225 mil assim que ligarem o 5º poço. Esse número da Tamandaré é impressionante. Pensar em 225 mil barris com 5 poços, isso só reforça a produtividade absurda do pré-sal. Cada poço ali é um gigante. É o que garante a rentabilidade alta desses ativos e mostra o potencial que ainda existe lá. É impressionante mesmo. E para reforçar essa ideia de execução acelerada, teve outro dado interessante. Nos primeiros 6 meses de 2025, eles interligaram quase 50 poços novos, produtores e injetores. Esse número, só no primeiro semestre, já é maior que o total de poços ligados em 2024 inteiro. Como explicaram essa correria toda? Bom, a diretoria atribuiu isso a um esforço conjunto, né? Das equipes internas, das parcerias com fornecedores e também a otimizações nos processos. Contratação, gestão de estoque de equipamento submarino, essas coisas. Foi um conjunto de ações que permitiu acelerar as conexões. Entendi. Então, essa performance toda na operação é a base para a mensagem principal que eles quiseram passar, certo? Exatamente. A mensagem é: estamos entregando o prometido. Estamos dentro do guidance, das metas de produção e investimento, e em muitos casos até acelerando. Inclusive, por causa desses resultados, eles já falam em mirar a faixa superior do guidance de produção para 2025. Se isso acontecer, pode ser uns 100 mil barris por dia a mais na média do ano. Isso, num preço de $70 o barril, que é conservador, daria uns 2,5 bilhões de dólares a mais de receita por ano. É relevante. Claramente, a confiança interna na curva de produção do plano atual aumentou bastante. Ok, então produção voando, projetos adiantados, mas o cenário externo não ajudou tanto, né? O preço do petróleo Brent, a referência internacional, caiu. A transcrição mostra isso claramente, uma queda de uns 10% no segundo trimestre comparado ao primeiro. A média ficou em $67,80. Isso complica um pouco. Sem dúvida. E aí, se a gente junta as peças, percebe como foi vital essa performance operacional que a gente estava falando, porque apesar dessa queda de 10% no Brent, o resultado financeiro aguentou firme. O lucro líquido ajustado, tirando não recorrente, foi 4,1 bi. O EBITDA ajustado, que mede a geração de caixa operacional, foi 10,2 bi. Os dois ficaram, assim, praticamente no mesmo nível do trimestre anterior. Quer dizer que, na prática, o volume maior compensou o preço menor. Basicamente, sim. O aumento de 5% na produção total de óleo e gás conseguiu neutralizar o efeito da queda de 10% no preço do produto principal. Isso mostra uma resiliência operacional importante, uma capacidade de absorver, pelo menos em parte, o impacto de fatores externos, como a cotação do petróleo. Faz sentido. E outros números financeiros, como ficou o fluxo de caixa operacional? Foi mencionado? Sim, foi. O fluxo de caixa operacional, o FCO, ficou em 7,5 bilhões de dólares no trimestre. Esse número foi um pouco menor, sim, impactado por alguns fatores pontuais, mas que já eram esperados para o segundo TRI em geral. Por exemplo,
Teve um crédito de PIS/COFINS, que ajudou no primeiro TRI e não teve no segundo. Normal. Aí teve pagamento de participação governamental, né, royalties, que foi calculado sobre o Brent mais alto do primeiro TRI, pesa no caixa do segundo. E também pagamento de bônus para os funcionários, que costuma cair nessa época. E mais despesa de venda, porque exportaram mais volume. Entendi. São efeitos mais sazonais ou pontuais, então. Exato. É bom ter isso em mente ao comparar trimestres. E sobre a dívida, que o mercado sempre fica de olho? A dívida líquida ficou estável, a bruta subiu um pouco, mas eles argumentaram que está sob controle. E repetiram aquele ponto, mais de 60% da dívida bruta não é empréstimo, é leasing. Arrendamento de plataforma, de barco. Pelas regras contábeis, isso entra como dívida. Ah, sim. O IFRS 16. Isso. Então não é dívida financeira no sentido tradicional. São contratos para usar ativos essenciais para produzir. Deram o exemplo das plataformas novas, Alexandre Gusmão e Tamandaré. O afretamento delas somou 3,7 bi na dívida bruta, mas, ao mesmo tempo, elas trouxeram 270 mil barris por dia de capacidade nova. É uma dívida que gera receita, né? A meta continua sendo manter a dívida bruta total abaixo de 65 bilhões de dólares. Entendi a lógica. E teve uma captação nova no mercado brasileiro, né? Teve, sim. Captaram 3 bilhões em debentures aqui no Brasil. O interessante é que fazia mais de 8 anos que a Petrobras não emitia debentures no mercado local e conseguiram com custo bom, o que mostra que essa porta de financiamento reabriu para eles. Ah, e o capex realizado no semestre, 8,5 bilhões de dólares, sendo 4,4 bi só no segundo TRI. Está em linha com a meta anual de 18,5 bi. Ok. E com esses números todos, como ficou a questão dos dividendos para os acionistas? Bom, a política deles é distribuir 45% do fluxo de caixa livre, né? O caixa que sobra depois de investir. Seguindo essa regra, com o resultado do segundo TRI, aprovaram distribuir 8,7 bilhões, dá 0,67 por ação. A diretoria reforçou que essa política busca dar previsibilidade, mesmo se o preço do petróleo variar, sem arriscar a saúde financeira. Mas, como o caixa foi impactado pelo Brent mais baixo, eles foram bem diretos. A chance de ter dividendo extraordinário esse ano é baixa. O foco é no dividendo normal, o da fórmula mesmo. Certo. Previsibilidade no ordinário, então. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos para a estratégia. Aqui a coisa fica bem interessante, eu acho. A teleconferência não foi só número passado, foi sobre o futuro também. E um ponto que gerou, bastante pergunta foi aquele comunicado sobre poder voltar para a distribuição de GLP, o gás de cozinha. Isso pegou o pessoal de surpresa, né? Pegou, porque nos últimos anos a estratégia era mais de sair desses segmentos, né? De refino, distribuição. Qual foi a justificativa deles para pensar nisso agora? A palavra-chave foi sinergia e agregação de valor. O argumento é o seguinte: a produção de gás natural está aumentando, principalmente por causa da Rota 3, que é um gasoduto novo do pré-sal, e do aumento do processamento lá no Polo Gaslub, antigo Comperge. Isso aumentou a oferta de gás da Petrobras para o mercado uns 15%. E quando se processa mais gás natural, se produz mais GLP também. Internamente. Ah, então a ideia seria: já que estamos produzindo mais GLP nosso, por que não vender direto para o consumidor final e pegar essa margem? Exatamente. A lógica é essa. Reentrar na distribuição permitiria capturar uma margem que hoje fica com outras empresas. Aproveitar a estrutura integrada deles, que eles chamam de do posto ao posto, maximizar o valor do gás e dos derivados. Mas isso quer dizer que já tem plano para comprar a distribuidora de gás. Não. Pelo contrário, eles fizeram questão de enfatizar isso várias vezes. Não há nenhum projeto concreto de aquisição sendo analisado agora. Nenhum. O que aconteceu foi que o Conselho autorizou a diretoria a estudar a possibilidade. Só isso. Qualquer passo nessa direção vai depender de muita análise, de rentabilidade, de atratividade econômica, e teria que passar por toda a governança interna para ser aprovado. Ou seja, é uma porta que eles reabriram para avaliar. Não é uma decisão tomada. Entendi. É uma opção estratégica na mesa, mas sem nada definido. Isso. E me parece que isso se encaixa numa visão maior de ser mais ativo comercialmente, sabe? De buscar as melhores formas de vender a produção crescente.
Não só petróleo, mas gás, derivados. Mencionaram que já fazem venda direta para grandes indústrias, o B2B, inclusive de GLP, onde tem infraestrutura. A mensagem foi meio que: vamos manter as portas abertas para agregar valor, sem ficar preso a dogmas de ter que sair de mercados. É uma mudança de perspectiva interessante mesmo. Além do GLP, o que mais de estratégico foi discutido? Teve muita fala sobre custos, né? Muita. Eficiência e controle de custos foram temas recorrentes, quase como uma resposta direta ao preço do petróleo mais baixo. Se o Brent está mais baixo que o planejado, o S67 contra 83 no plano, a resposta tem que ser otimizar onde dá. Falaram que alguns projetos de investimento que já estavam na fase de aprovação final voltaram para a prancheta, para serem reavaliados e buscar mais economia antes de seguir em frente. E deram exemplos de como estão fazendo isso na prática? Deram sim, principalmente com inovações em como contratar os grandes projetos. Um caso foi o Trem 2 da refinaria Abreu Lima, a Ernest. Em vez de um pacotão só, dividiram em mais lotes menores e, ponto importante, divulgaram o preço de referência da Petrobras para cada lote. Segundo eles, isso aumentou a competição, a transparência e gerou uma economia estimada de 1 bilhão. Nossa, 1 bilhão só mudando o modelo de contratação? É muito dinheiro. Bastante. Outro exemplo foi usar o modelo BOT, Build, Operate, Transfer, para as novas plataformas do projeto SEAP. Nesse modelo, a empresa contrata, constrói, opera por um tempo e depois transfere para a Petrobras. A vantagem, segundo eles, é que permite mais diálogo com o mercado na licitação, mais flexibilidade para ajustar o projeto, otimizar o peso e baixar o custo. A estimativa que deram foi de uma redução potencial de 15% a 20% no custo dessas plataformas futuras. Muito relevante também. Realmente, são ações que podem impactar bastante o resultado lá na frente. E gás natural? Além do aumento da oferta, que mais? O foco continua sendo desenvolver o mercado livre de gás no Brasil. Com mais gás chegando, a ideia é vender não só para a distribuidora local, mas atrair mais indústria para comprar direto. Fomentar esse mercado. E exploração? Falaram algo da margem equatorial, Foz do Amazonas? Confirmaram a aquisição dos 10 blocos lá na Foz do Amazonas, em parceria com a Shell e a Esso, que é a ExxonMobil. Justificaram a escolha dos parceiros pela experiência deles, né? Especialmente da Esso na Guiana, que tem geologia parecida. A estratégia é clara: dividir o risco e o custo alto de explorar uma nova fronteira e juntar conhecimento técnico. Agora o passo é conseguir a licença ambiental para perfurar o primeiro poço. Isso ainda está tramitando. É uma aposta de longo prazo, né? Com risco, mas potencial grande se der certo. Enquanto isso, os projetos que já existem continuam. Além das plataformas novas entrando, citaram a P78 como a próxima, tem planos grandes para revitalizar campos maduros. Deram destaque para Tupi, o primeiro gigante do pré-sal. O objetivo lá é ambicioso: usar tecnologia nova para tentar reverter o declínio da produção. Falaram até em tentar voltar para perto de 1 milhão de barris por dia em Tupi. E também tem planos para revitalizar Sapinhoer. E quando perguntaram sobre investir fora do petróleo e gás? Renováveis, biocombustíveis? A resposta foi na linha do que eles vêm falando. O plano de negócios prevê sim investimento nessas áreas de baixo carbono. Tem orçamento para isso. Mas a alocação do dinheiro depende de análise, rentabilidade, atratividade econômica. A disciplina de capital vale para tudo. Os projetos de renováveis, biocombustíveis, hidrogênio têm que se pagar, dar retorno. Mesma coisa para participar de leilão de bloco exploratório da ANP. É estratégico sim, especialmente no pré-sal. Mas a decisão de ofertar e quanto ofertar passa por essa análise econômica rigorosa, bloco a bloco. Entendi. Disciplina de capital continua sendo a regra número 1, então, mesmo com novas frentes aparecendo. Exatamente. E isso nos leva a uma questão central, né? Que é importante para o futuro. Como a Petrobras vai equilibrar isso tudo? Como vai alocar o capital, que não é infinito, entre tantas demandas? De um lado, o pré-sal, o motor da empresa, super rentável, que ainda precisa de muito investimento para continuar crescendo. Do outro, essas outras frentes: otimizar custo, revitalizar campo antigo, avaliar GEP,
investir em transição energética e explorar na Foz do Amazonas. É um quebra-cabeça complexo de montar. Ainda mais se o preço do petróleo ficar mais volátil ou mais baixo, né? Precisamente. Gerenciar essa alocação para maximizar o retorno para o acionista, cumprir as metas de transição e manter a dívida controlada. Esse vai ser o grande desafio. Eles reforçaram muito a disciplina de capital como pilar. O próximo plano estratégico 2026-2030, que deve sair no fim do ano, vai ter que mostrar como eles pretendem fazer isso, como vão priorizar e distribuir os recursos nesse cenário. Fica claro que, apesar do cenário externo mais difícil, com o Brent caindo, a mensagem da diretoria foi de confiança. Confiança na execução e compromisso com o resultado. Sim, a narrativa foi essa. Focamos no que a gente controla. Produção, custo, eficiência, entrega de projeto, para tentar diminuir o impacto do que a gente não controla, como o preço do petróleo. O sucesso em subir a produção rápido, cumprir o CAPEX, adiantar projetos, é a base para essa confiança no futuro. E o compromisso que eles declararam foi com gerar valor para todo mundo, acionistas, governo, privados e para a sociedade, com projetos rentáveis, eficientes e uma transição energética justa e responsável, como eles dizem. Então, resumindo o que a gente viu nessa análise, a gente tem uma Petrobras que está colhendo frutos importantes dos investimentos passados. Esse aumento de produção deu uma resiliência financeira ótima para ela nesse trimestre de Brent mais baixo. Ao mesmo tempo, é uma empresa super focada em ser mais eficiente, em cortar custos, otimizar tudo e está explorando caminhos novos. A volta ao GLP é uma possibilidade, a exploração continua forte, mas tudo isso eles reforçam, com o pé no chão, disciplina financeira e busca por rentabilidade guiando as decisões. E como reflexão final, talvez, fica muito clara a capacidade impressionante da Petrobras de executar no pré-sal. Ali é o coração do negócio, muito rentável e ainda surpreende. Ao mesmo tempo, eles sinalizam essa agenda cheia, otimizar, explorar fronteiras novas como a Foz do Amazonas, talvez voltar para o GLP, investir na transição. A grande questão que fica no ar e que o próximo plano vai ter que responder é como equilibrar os investimentos gigantes e de retorno altíssimo do pré-sal com o dinheiro necessário para todas essas outras iniciativas, que têm riscos e retornos bem diferentes, especialmente se o petróleo continuar volátil ou ficar num patamar mais baixo. Como essa equação de alocação de capital vai ser resolvida? Isso vai ser crucial para o futuro da empresa. Ficar de olho nisso. Com certeza. Esperamos que essa análise detalhada da teleconferência da Petrobras tenha ajudado a entender os pontos principais e as questões que ficam para acompanhar. Obrigada pela companhia e até a próxima.